seu Adilson, aperta a minha mão. Ele apertou. Do lado direito, do lado esquerdo. Levanta a sua perna direita. Ele levantou. Levanta a sua perna esquerda. Ele levantou. Faz joinha para mim. Ele fez joinha com os 2 dedos. Para ver a função neurológica dele. E ele foi respondendo. E eu estava do lado. Ela olhou assim para mim. Aí olhou para ele. Olhou para o outro médico que estava do lado. Eu falei, ninguém explica Deus, é milagre. Então, nesse momento, e eu lembro que eu perguntei para ele assim, teve um momento que eu falei assim, quem eu sou? Qual é o meu nome? Aí ele falou, Rosana. Eu falei, não. Aí depois eu pedi para ele falar também, meu filho estava do meu lado. Quem é esse? Aí ele pegou e falou, Lucas. Então, tudo que os médicos viam ali naquele momento era o verdadeiro milagre, né? Então os médicos ficaram felizes, porque não tinha sequelas, ele saindo do coma. E teve uma médica, a doutora Filomena, que eu achei assim, uma sacada dela muito... Porque eu estava fazendo todos esses testes e ela falou assim, traga um violão. Realmente, eu acho que não tinha teste mais confiável, porque música é matemática, música é memória, para fazer coordenação motora, para você fazer os acordes no violão você precisa de coordenação motora. E aí chegou o violão. E eu lembro da gente cantar 2 canções, tocar 2 canções. Então ali foi como se tivesse ficado provado que não tinha nenhuma sequela. Eu, assim, quando ele fez, a doutora falou, traz o violão, eu falei, não, ela está brincando comigo. Como que ele vai tocar? Ele ainda estava na UTI, cheio de aparelhos. Então foram tirando os aparelhos dele. Olha, não precisa disso. E teve complicações nesse momento dentro da UTI. E quando ela falou, traz o violão, eu falei, tá bom. Ela insistiu tanto e trouxeram. Aí nisso, dei o violão para ele. Tem ainda até vídeo, foto, mostrando esse momento. Ele tocando e ele cantando. E não errou a letra da música. Não perdeu o tempo da música. Foi tudo assim, milagre. Fato é isso, milagre. O nosso Deus é esse Deus, né? Agora, se o senhor me permite, eu acho que todo mundo tem a curiosidade para saber onde eu fui. O que eu vi e o que eu ouvi nesses 16 minutos em que estive morto. E eu vou dizer para vocês, eu não vi nada. Nada. E se vi, não lembro. Porque se eu não tenho memória do futebol e de coisas que aconteceram depois, imagine do que aconteceu. Se vi, não lembro. Mas se alguém esperar... Eu sei que tem gente que tem experiência semelhante e relata que viu anjos, demônios, o céu. Não vê. Mas o que eu queria falar para você, vou até pegar aqui o papel, porque as passagens bíblicas estão aqui. O que eu queria falar para você é o seguinte: o que eu vi, isso é o que eu vi. Mas eu não vi enquanto eu estive em coma. Eu vi, ou eu refleti, quando eu voltei do coma. Aliás, quando eu tive consciência, porque quando eu voltei do coma, tem muitas coisas que eu ainda não lembro. Eu sei porque me contam. Mas, dias antes disso tudo acontecer, eu e a Rosana firmamos um propósito de oração. Nós estávamos todos os dias, porque ela lê a Bíblia, eu leio a Bíblia, mas a gente firmou um propósito de lermos a Bíblia juntos. Eu e ela líamos as mesmas coisas e orávamos. Dias antes a gente começou esse propósito. Então, depois de tudo, quando eu já estava fora do coma, no quarto, eu comecei a refletir. E o Espírito Santo me trouxe essa palavra aqui, Tiago capítulo 4, versículo 14, que diz assim: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Eu nunca vivi tanto isso. Porque
Eu não sabia o que ia acontecer naquela terça-feira. Eu não tinha problema cardíaco até onde eu sou. Pelo menos que eu saiba, eu não tinha. Que eu soubesse. Eu tenho alimentação regrada. Eu faço exercícios físicos, não é só futebol, uma vez por semana. Eu não tomo refrigerante. Eu tenho... E quando você faz tudo isso, você pensa, não, eu estou cuidando de mim. Onde eu ia imaginar que na terça-feira iria acontecer o que aconteceu? Então a gente vê nessa passagem de Tiago a insignificância da vida humana. Insignificância no sentido de dizer, desculpa, não é insignificância, fragilidade. A fragilidade da vida humana. Nós somos como um vapor. A nossa vida é como um vapor que aparece por um pouco. Passou. E o que isso serve para você? Para mim serviu e serve para você. Se acontecer com você hoje, e aí? Porque Deus quis que eu voltasse. Eu não vi porta dourada, eu não vi anjo, mas eu tenho certeza, absoluta certeza, de que se eu não voltasse, eu estaria com Deus. Não pela minha justiça, embora a gente procure andar em justiça todos os dias praticando a palavra, mas porque antes da morte eu aceitei a salvação que Jesus me ofereceu. A pergunta é, você já aceitou? Ou você é aquela pessoa que, por exemplo, está aqui e diz assim, amanhã eu me batizo, depois eu abandono a amante, depois eu vou largar os vícios, uma hora eu me entrego, não, vai chegar a hora que eu vou me consertar, Deus, eu ainda vou me consertar. Será que vai dar tempo? Você não sabe. Ninguém sabe o dia de amanhã. E se você fica protelando, deixando para depois, entregar a sua vida ao Senhor Jesus, se batizar, se converter, não é se batizar para virar um religioso. O batismo, quando a gente se batiza, a gente está dizendo para Deus o seguinte: reconheço que sozinho não posso ser salvo, a minha justiça por si só não é suficiente, então eu aceito o que o Senhor pagou para mim. E a partir daí você passa a viver uma vida em novidade de vida. Então consulte a sua vida e veja se você hoje, você está preparado para isso? E uma outra passagem, aliás, outras passagens que Deus falou muito comigo, porque tem um momento que você diz assim, por quê? Por quê? Se eu estou servindo ao Senhor, eu estou trabalhando, por quê? E aí eu abri a Bíblia em Isaías capítulo 45, versículo 9, e Deus me disse assim: ai daquele que contende com o seu Criador, o caco